73 Protagonistas Capítulo 220. Autor, Backstage. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site e link na descrição. O tempo passou rapidamente. Agora, já se passaram 3 anos desde que eu, Seldon e Araceli chegaram a este mundo. Naturalmente, durante esse tempo, eles avançaram no tempo para consumir a probabilidade absorvida no mundo anterior. Portanto, na realidade, eles permaneceram neste mundo por apenas 3 a 4 meses. É confortável. E o Seldon disse para si mesmo. Mais uma vez, ele foi lembrado de quão conveniente era a existência dos protagonistas. No entanto, seria impossível para ele experimentar mais esse nível de conveniência, pois seria extremamente perigoso se acumulasse mais probabilidade em seu corpo. Nesse ínterim, Irina também mudou rapidamente. A jovem de 14 anos que não sabia de nada, era tímida e tinha baixa autoestima, havia completado 17 anos. Ao aprender graça, charme e boas maneiras, ela aprendeu a se enfeitar ao máximo e também foi capaz de marcar vividamente sua presença na frente dos outros. A dignidade da família imperial podia ser sentida em cada um dos gestos de suas mãos e em cada palavra que falava. Ela aprendeu a tocar vários instrumentos musicais. Suas habilidades de dança e canto também já haviam ultrapassado o nível básico. Além disso, também estudou política e guerra. Graças ao seu cérebro extraordinário, até dominou a magia em um ritmo incrivelmente rápido. Atualmente, já completou 3 círculos. Considerando o fato de que os feiticeiros neste mundo mal atingem o 3º círculo quando chegam aos 40 anos, seu crescimento foi surpreendente. Você trabalhou duro. E o Seldon disse a Irina, que, depois de terminar sua aula militar, usava uma roupa de aventureira que parecia um pouco desleixada, mas era muito fácil de viajar, em vez de seu antigo vestido bonito, chamativo e com babados. A razão pela qual o usava era porque queria esconder sua identidade como princesa e poderia atuar o máximo possível. Para a última lição, temos que voltar ao Palácio Imperial. Sayran disse ao grupo. Sério? Que lição seria essa? Governar. Por ser uma monarquia, seria bom pensar nisso como uma lição de administração, militar, direito, diplomacia e administração de uma só vez. Mas havia algo fora do lugar na mente de Seldon. Não acho normal aprender a governar no atual Paço Imperial. O que o guardião disse está certo. Sayran respirou fundo. O atual estudo de governo do Palácio Imperial persegue o ideal de país dos músculos, pelos músculos, para os músculos. É natural que os fortes sobrevivam, e a teoria é que, para proteger o que têm, devem ser fortes. Em outras palavras, a política pública do Império não passava de um disparate. Enquanto Seldon e seu grupo usavam um moletom e se esgueiravam pela multidão na cidade portuária de Anvalen, um incidente violento ocorreu bem ao lado deles. Como uma cidade-chave no comércio marítimo ocidental, era muito ativa, então a maioria das pessoas que viviam na cidade viviam com riqueza. Mas, nos bastidores, os comerciantes que realmente não tinham nada para vender lutavam para obter o preço das mercadorias, não apenas para vendê-las. E Irina, que assistia à cena em que vários homens musculosos agarravam e espancavam um homem mal vestido, cerrou os punhos, seu corpo tremia. Os pobres que não podiam treinar seus músculos porque não podiam comer bem estão sendo privados até mesmo do pouco que tinham pelos ricos que comem bem. E disse que tal ato era conhecido da família real e nobres. Sayran falou de maneira calma. No passado, teria sido um pecado mortal ousar falar sobre a família real dessa maneira. A lei de que o forte domina tudo era a vontade da imperatriz Primelia, que nada mais era do que o próprio império. No entanto, Irina tinha uma mentalidade completamente diferente do resto da família real agora. Desde jovem, ela tinha um coração mole e, em vez de buscar sua própria força, voltava o olhar para o ambiente para protegê-lo. A parte boa é que o estudo de governo, que foi usado 500 anos atrás, ainda permanece dentro da família imperial. O problema era que, mesmo dentro dela, era uma disciplina rejeitada. Não tem tutor, então você tem que estudar sozinho. Naturalmente, o estudo de governo também não era algo para o povo. No entanto, Seldon não tinha a intenção de introduzir a ideia de democracia ou qualquer outra coisa em outro mundo. Cada mundo tinha seu próprio caminho, então, ele não achava que a filosofia atual deste mundo estava errada.
É apenas um modo de vida diferente. É realmente possível para uma garota de 17 anos, que foi mantida por incontáveis anos sozinha, estudar a maneira de governar do Império Primeliano. Ele honestamente não tinha certeza sobre isso. Estou preocupado com ela porque a caça do protagonista nunca foi tão dependente de outras pessoas. Mas ainda assim, já que faltam 2 anos, talvez algo dê certo. Afinal, as outras princesas aprenderão apenas o estudo do controle muscular, então, no final, Irina terá uma vantagem em termos de notas puras. No entanto, Irina tomou uma decisão ligeiramente diferente. Posso atrasar o retorno ao Palácio Imperial por apenas 1 ano. O quê? Perdão. Princesa. Mesmo se voltarmos agora, há um tempo absurdamente curto para estudar sobre o governo. Eu sei. No entanto, só porque dominei todo o estudo de governo que foi usado há muito tempo, acho que nunca serei capaz de me tornar a monarca certa. E Irina olhou para as pessoas atormentadas aqui e ali com olhos cabisbaixos. Quero reformar completamente este país do zero se me tornar uma imperatriz. Para fazer isso, tenho que ver com meus próprios olhos como o império funciona. Io Seldon admirou um pouco sua decisão. Ela não estava mais preocupada se poderia ganhar ou não, como quando a conheceu. Havia certeza em seus olhos, havia uma convicção de que ela se tornaria a próxima imperatriz. E a princesa olhou para o futuro ainda mais do que antes, comprovado pelo fato de ter falado sobre o que faria depois de se tornar uma imperatriz. A atual Primelia, o título do próprio império, é apenas um título sofisticado. A verdade é que não é nada além de deserto. Nesse interim, o olhar de Irina se moveu para seu guardião, Ios Seldon. Parece que terei um caminho muito difícil pela frente. Você pode me ajudar? Nunca foi fácil ver uma garotinha como ela fazendo uma jornada espinhosa para se tornar uma imperatriz. Então até mesmo Seldon, que pensava que esta viagem era apenas uma preparação para caçar o protagonista, não pôde deixar de mudar um pouco de ideia. Ele hesitou, tentando levantar a mão dele e acariciar seus cabelos como de costume. Mas então ele parou, porque não era educado fazer isso com uma mulher que logo se tornaria uma imperatriz. Se for da sua vontade, este aqui ficará feliz em atender. Todos os palácios imperiais do Império Primeliano possuem instalações que devem estar sempre presentes. Isso mesmo, academias. A imperatriz, Primel Primelia, estava treinando seus músculos em sua academia dedicada. Quando alguém atingia a potência de 7.000 em 3 exercícios, o treinamento muscular não era uma tarefa fácil. Era necessário usar uma barra de quase 2 a 3 toneladas, e era difícil obter esse equipamento. Em cima dela, era raro encontrar um prédio sem danos, mesmo a manusear equipamentos pesados com dureza. Não tinha como dizer que quanto maior o seu status, mais dinheiro você tem, mais forte você é. Sua Majestade. Isso é ótimo. Você conseguiu levantar uma barra de 2.700 quilogramas, de fato. Como esperado da imperatriz que tem o melhor guerreiro como guardião. Baque. Quando a imperatriz Primel pousou a barra de 2.700 quilogramas, o chão vibrou por um momento. Porém, a academia, que foi construída com metal especial, nem se mexeu. A imperatriz apertou sua mão enquanto sentia seus músculos esquentarem. Mas de alguma forma, ela não se sentia contente como de costume. A razão era porque o ceticismo havia crescido dentro de sua mente. Se eu treinar assim, serei capaz de parar a magia daquele homem? Depois que seu cavaleiro guardião, Zaberov, foi derrotado por um lenhador chamado Yoseldon, ela não pôde reconhecer sua força por um tempo. Então trabalhou duro todas as noites para treinar seus músculos. No entanto, com o passar do tempo, começou a pensar sobre a fonte de sua força. Pense nisso. Só porque são magos, não significa que eles não se esforçaram para treinar. Embora eles não treinem os músculos, ao acumular conhecimento, era suficiente para ajudar o Império. Baque. Não era a magia a razão pela qual essa pequena barra pesava 2.700 quilogramas. A razão pela qual o chão abaixo dela não desabou também foi por causa do revestimento mágico. Sem magia, tal método de treinamento nunca teria sido possível. Onde você costuma treinar? Oi. Ah, isso é. Na outra academia. Leve-me até lá. Os servos não entenderam porque a imperatriz os convidou repentinamente para visitar sua academia, mas eles ainda seguiram as ordens. A imperatriz,
que chegou ao 17º andar do castelo, invadiu as instalações usadas pelos nobres humildes sem aviso prévio. Todos os nobres, que treinavam à sua maneira, levantaram-se e tentaram ajoelhar-se rapidamente, mas a mulher disse-lhes que não o fizesse. Não quero atrapalhar seu treino. Continuem. Os nobres não tiveram escolha a não ser começar a treinar novamente com uma cara muito desconfortável. Enquanto isso, a imperatriz olhava para o ginásio com uma expressão confusa no rosto. Eles treinaram seus músculos em uma instalação tão ruim. A própria imperatriz estava usando uma enorme barra de peso de 1 tonelada comprimida em um disco muito pequeno, então não havia nenhum problema no treinamento. No entanto, essa magia de compressão exigia materiais muito caros, então outros não poderiam usá-la facilmente. Quanto mais ela olhava para a academia, mais irritada ficava. Eles lutavam em posições desconfortáveis, levantando halteres maiores do que qualquer outro vagão. Volte para o meu palácio. Quando a imperatriz voltou ao térreo sem dizer uma palavra, os servos que a seguiram não disseram nada. No entanto, todos eles tinham o mesmo pensamento em suas mentes. O que é que está deixando a imperatriz chateada? E então, quando ela voltou para o ginásio, outro servo já estava lá, esperando. Ele estava suando muito depois de correr direto para a academia porque tinha algo a informar à imperatriz. Sua Majestade. O quê? Recentemente, o movimento das potências aliadas de Dom Tamatin é incomum. Dizem que estão realizando exercícios militares que parecem ser abertamente provocativos e que estão reunindo tropas na fronteira. Como esperado. Afinal, no momento em que a imperatriz muda é o momento em que o poder do império fica mais fraco. Ao longo da história, nem todas as princesas aceitaram silenciosamente sua morte. Como todas tinham músculos suficientes, poderiam derrubar o império devido à sua considerável força e conexões. E se seus músculos ou redes fossem suficientes, causariam confusão com sua habilidade política. No entanto, no final, há apenas uma princesa que pode se tornar a imperatriz. Durante seus 500 anos de história, toda batalha pelo trono sempre foi acompanhada de sangue e caos. Será o mesmo desta vez também. Talvez, quando a segunda princesa subir ao trono, a primeira se revolte. No entanto, as forças imperiais estavam todas armadas com músculos semelhantes ao aço. Portanto, quer a primeira princesa vença ou a segunda princesa vença, as forças restantes sozinhas serão capazes de destruir completamente as potências aliadas. Mas, o que mais você quer relatar? Parece que os aliados desistiram do treinamento muscular e prepararam secretamente a magia de guerra. Disse que seu poder é tão grande que poderia perfurar os portões do castelo com facilidade. Eu também posso rasgar facilmente os portões. Então, o que é assustador? A imperatriz, que estava prestes a falar mais, de repente se lembrou do lenhador e os Seldão. Fracos que não podiam fazer nada sozinhos. Covardes que apenas murmuram e memorizam feitiços e atiram covardemente bolas de fogo por trás. No entanto, aquele homem havia mudado completamente sua percepção sobre os magos. Sim. É exatamente como as palavras de Vossa Majestade. Ah, como a magia pode derrotar músculos endurecidos. Parece que eu estava muito preocupado. Desculpe-me. Deveria ser assim, certo? A imperatriz acenou com a cabeça com uma expressão firme no rosto. No entanto, em seu coração, ela estava se questionando. Está tudo bem deixar que eles preparem uma magia desse tipo? Mesmo sendo aliados? Pela primeira vez em sua vida, a imperatriz do grande império muscular, a imperatriz de Primelia, estava preocupada com o poder da magia. De Protagonistas capítulo 221. A princesa Irina disse que o caminho que tomaria seria difícil, mas, na verdade, tanto Araceli quanto eu nunca pensamos que essa viagem seria difícil. Os monstros que apareceram em nosso caminho eram todos tão fracos que poderiam ser facilmente combatidos com simples armas de fogo. E quando um vilão de terceira categoria, ou seja, bandidos, te param do nada, você pode simplesmente espancá-los para aliviar um pouco do estresse. Comparado com o campo de batalha onde eu tinha que manter meus olhos abertos a noite toda, esta viagem não era nada além de uma viagem de cura. No entanto, para Irina, não era nada curativa. Afinal, mesmo que os monstros e vilões não ameaçassem suas vidas,
O estresse estava chegando até ela, já que o lugar para onde estavam viajando agora era o outro lado do império que ela nunca conheceu enquanto vivia como uma princesa. Para ela, este lugar era o próprio inferno. Estava experimentado em primeira mão os horrores que não podiam ser explicados pelo bom senso. Isso a deixou imaginando como no mundo esse enorme império ainda estava de pé mesmo depois de 500 anos. Parece que a razão pela qual o império ainda está de pé é por causa da correção do protagonista. A correção do protagonista era um poder misterioso e único. Poderia transformar tudo que o protagonista vê como correto ou ideal em algo em que as leis da física ou do bom senso não funcionam. Assim como o protagonista de alguns mundos anteriores, cuja habilidade estava relacionada ao bom senso, vários deles estavam usando essas habilidades baseadas no senso comum. Especialmente no caso deste mundo onde todas as pessoas e nobres treinavam seus músculos e levavam tudo com força. Uma mudança tão sutil no mundo fez com que o herói Ivan se destacasse ainda maior com sua capacidade de ter o melhor método de treinamento muscular do mundo. Porém, neste caso, a situação era bem diferente. Naquela época, o bom senso do mundo mudou simplesmente incutindo o verdadeiro bom senso no protagonista, mas esse mundo se movia com um bom senso que realmente existe. Mesmo que o amor muscular anormal não fosse causado pelo protagonista, era um cenário que seus ancestrais mudaram de 500 anos atrás, então matar um personagem principal não removeria completamente esse cenário. Se o protagonista morrer, provavelmente os efeitos colaterais dos músculos excessivamente treinados serão expostos ao mundo inteiro e o império será destruído. Mas, se Irina tivesse bom senso e se tornasse uma imperatriz, agora, vamos voltar ao Palácio Imperial. Entendo. Sem tais efeitos colaterais, o mundo seria restaurado ao seu estado original. Originalmente, a Imperatriz de Primelia convidaria todos os estudiosos com o melhor conhecimento e virtude para o castelo. Homens sábios escondidos na floresta foram trazidos para o castelo para ensinar. Magos sábios e matemáticos também foram convidados para ensinar, mas a atual não convida mais tais estudiosos. Aqueles que eram mais corajosos e tinham músculos mais fortes eram os que se qualificavam. É por isso que, para obter esse conhecimento comum, Irina não teve escolha a não ser usar a velha e enferrujada biblioteca localizada na esquina do Palácio Imperial. Ela nem tinha ninguém para atendê-la além de Sairan, então logo no primeiro dia após retornar ao castelo, teve que passar o dia todo esfregando e tirando o pó de teias de aranha e organizando os livros na biblioteca. Mesmo depois de fazer isso, como estava abandonada há muito tempo, alguns livros estavam ilegíveis. Mas está tudo bem. Contanto, posso estudar o suficiente. Seldon balançou a cabeça em admiração ao ouvir Irina dizer isso enquanto abria a primeira página de um livro mofado. Os alfabetos coreanos de 500 anos atrás eram os da dinastia Joseon. Se você pedir às pessoas modernas que leiam as cartas de 500 anos atrás, elas seriam capazes de lê-las? A resposta é impossível. A menos que fossem linguistas, essa façanha era algo inatingível. Mas, como Irina era diligente e leu vários livros dos tempos antigos e interpretou o alfabeto um por um, ela se tornou uma linguista. Ela é realmente incrível. Seldon elogiou em sua mente. Do ponto de vista dele, que havia desistido dos estudos em tenra idade, essa parte de Irina era ainda mais admirável do que o fato de ela treinar seus músculos mesmo sabendo que não era talentosa. Mas o que você está fazendo? Seldon disse enquanto movia seu olhar para Araceli, que estava virando a página de um livro com os olhos brilhando. Há muitos livros de estratégia interessantes aqui. O sistema de linguagem de outro mundo também é interessante. É bom saber muito sobre as coisas, né? Ao contrário das pessoas comuns que memorizam o conhecimento que consideram importante, Araceli, que transcendeu em muito reino humano, armazena todo o conhecimento que encontra em sua cabeça. Portanto, ela sempre teve sede de saber mais e, por isso, sempre lia todos os livros que encontrava em qualquer lugar, a qualquer hora. Portanto, quando entrou em uma biblioteca onde as tradições e a história deste mundo estavam adormecidas, não conseguia ficar parada. Vou acelerar o tempo a partir de agora. Eu vou ficar bem, professor. Por favor, continue sem mim. Araceli, que sempre esteve com Seldon, pela primeira vez se recusou a ficar com ele depois de se apaixonar pelos livros, o que foi um choque. Naquele momento, a sensação de que sua filha, que sempre o seguira, finalmente atingir a puberdade e se tornara fria, o atingiu.
Embora não tivesse uma filha, no momento, ele conseguiu entender o coração de um pai. Vou sozinho. Sim. Eu realmente estou indo sozinho. Sim. Eu ficarei bem. E o Seldão, que ia dizer que era ele quem não estava bem com isso, finalmente começou a avançar o tempo depois de evitar que as palavras vazassem de sua boca. O tempo restante foi de um ano. A batalha pelo trono estava chegando. Dizia-se que o peculiar sistema de batalha de sucessão se originou há 500 anos, quando o músculo começou a dominar o império. Naquela época, o príncipe herdeiro era mais fraco que a primeira princesa e tinha uma força de vontade mais fraca. Portanto, a imperatriz da época estava descontente com o fato de ser ele quem herdaria o trono. Por esse motivo, a partir desse dia, os nomes princesa herdeira e príncipe herdeiro não foram mais usados. Todos os filhos da imperatriz eram chamados de príncipes e princesas igualmente. Foi porque ninguém ousou assumir o cargo de imperador sem treinar os músculos. Sua Majestade. Todas as três princesas se reuniram para a Batalha de Sucessão. Sério? A Batalha da Sucessão era nada menos que um projeto nacional e um festival nacional. Visitantes de outros países foram autorizados a assistir. Mesmo as pessoas que não eram nobres podiam assistir. A cidade de Redoma de Ferrodel foi construída exclusivamente para este evento. Era uma cidade populosa cheia de mercadores que se reuniam para fazer negócios o ano todo, e também era um lugar para os mercadores terem a oportunidade de se ligar de alguma forma aos nobres que possuíam territórios. Olhando para a cúpula cujo teto se estendia alta no céu, a imperatriz Primel Primeli olhou para 6 pessoas ajoelhadas na frente dela. A primeira princesa e o herói de guerra. A segunda princesa e o herói. A terceira princesa e o lenhador. O olhar da imperatriz foi particularmente direcionado para o lenhador, mas ninguém percebeu, pois todos os nobres apenas fofocaram quando viram a imperatriz. Vossa Majestade parece ter perdido alguns músculos, não é? Recentemente, houve rumores de que ela está treinando seus músculos cada vez menos. SHH. Deve ser um absurdo, mas ela não parece ter perdido muito. Está muito mais magra do que no ano passado. Agora, acho que posso vencê-la com minha força, seu atrevido. Os sussurros dos nobres podiam ser ouvidos nos ouvidos sensíveis de Seldão. Ele ergueu os olhos e olhou para a imperatriz. E, obviamente, ela havia perdido mais músculos do que da última vez que encontrou, 2 anos atrás. HMMM. No entanto, ele não conseguia pensar nisso por muito mais tempo. Agora, a partir deste momento, nenhum nobre, nem povo, cavaleiro ou soldado poderá ajudar as princesas. Se a princesa morrer no campo de batalha, o povo não precisa sentir pena dela. Aconteceu porque a princesa era fraca. A multidão explodiu em aplausos ao grito pesado da imperatriz. É uma bagunça. E o Seldão ficou confuso por um segundo pensando se eram as Olimpíadas ou a batalha pela sucessão. Vou começar o primeiro teste para testar seu poder de luta, rompendo as dificuldades, agora mesmo. Quando essas palavras saíram, todas as 3 princesas se levantaram e olharam para seus guardiões. Elas confiam e dependem de seu guardião durante toda a vida, mas a partir de agora não poderiam receber nenhuma ajuda. E o Seldão olhou para Irina com novos olhos. Quando ele a conheceu, provavelmente era porque ela era uma menina de 14 anos que não conseguia comer bem, era baixa e magra. Mas a atual havia se transformado esplendidamente. Ela tinha agora mais de 170 centímetros de altura e músculos saudáveis podiam ser vistos por todo o corpo, mas ainda mantinha a curva de uma mulher. Se começar a modelar para um anúncio na Terra, e o Seldão apostava que ela poderia facilmente rivalizar com Elani. Você estudou muito? É claro. Ela sorriu brilhantemente, revelando seus dentes brancos. Vendo aquele sorriso, e o Seldão se sentiu seguro. Olhando para o lado dela, viu a segunda princesa, Querina Fredelia, a heroína do mundo, e o herói Ivan, falando com uma expressão séria em seus rostos. Escute. Então, as potências aliadas de Dom Tamatin prepararam uma poderosa magia. Você pode vencer contra isso. Não se preocupe, princesa. Com este músculo eu posso quebrar qualquer coisa. A princesa só precisa se preocupar com a batalha pela sucessão. Depois de ouvir essas palavras, o Seldão adivinhou. Talvez, em termos da história principal, o tópico sobre o qual eles acabaram de falar seja o fio condutor da parte 2 da história.
Se o conteúdo da parte 1 fosse Ivan, o herói que finalmente conquistou o Império com músculos, junto com a segunda princesa, Querina, choque. Um poderoso ataque mágico. No entanto, músculos suficientemente treinados destroem a magia. Seria o conteúdo da segunda parte. Afinal, se desde o início o mesmo conteúdo fosse repetido várias vezes, as pessoas inevitavelmente se cansariam dele. Talvez, o fim deste mundo foi quando músculos endurecidos destroem até mesmo uma grande magia e o Império unifica o mundo inteiro. Io Seldon nunca havia escrito um romance, mas era fácil prever o que aconteceria a seguir porque havia encontrado tantos clichês. O atual Império conquistou 50% deste mundo. Mas pensar que será 100% conquista. É realmente assustador imaginar isso. Vai e esmague todos eles. Io Seldon disse para Irina. É proibido duelar entre-se até que uma princesa seja eliminada. Sério? Sim. Era algo que Irina havia explicado a ele antes, mas bem, ele realmente não prestou atenção nisso. Foi um ato ofensivo, no entanto, para Irina, ela estava bem com isso. Afinal, preferiu indiferente, mas atencioso Io Seldon. Então voltarei com uma vitória. Atualmente, Irina já ganhou 5 círculos em magia. No entanto, ainda não podia baixar a guarda, pois as especificações corporais das outras princesas também estavam no nível superior do ranking. Embora Araceli tivesse dado a ela uma estratégia para derrubar um guerreiro lutador que acreditava em apenas um superpoder, não podia confiar nisso completamente. Finalmente está começando. Enquanto as 3 princesas caminhavam em direção à cúpula de Ferrodel com passo pesado, todos ficaram em silêncio. Glup. Alguém engoliu sua saliva. Isso porque se tratava de uma batalha entre 2 princesas com as maiores especificações corporais de todos os tempos, inédita em 500 anos de história do Império. A Batalha das Princesas que facilmente ultrapassam 7.000 kg em 3 exercícios antes de completar 30 anos. Quão feroz seria? A terceira princesa, por outro lado, ainda parecia desleixada e tinha poucos músculos, então ela era apenas um objeto de crítica. Bem, ela é realmente bonita. Sim. Ou, era assim que deveria ser. No entanto, a terceira princesa, Irina, que voltou após 5 anos, tornou-se uma figura esplêndida. A tímida princesa mais nova havia desaparecido. Ela caminhava ombro a ombro com suas 2 irmãs mais velhas com seus passos afiados e dignos. A confiança que transparecia de seus olhos era suficiente para fazer engolir as palavras daqueles que tentavam criticá-la. No entanto, entre os incontáveis pares de olhos que olhavam para ela, havia apenas um que podia realmente vê-la. Era a Imperatriz Primel Primelia quem conheceu a verdadeira identidade do espírito exalado por Irina. E Irina Fredeli está a um passo de despertar a habilidade espírito do Imperador, SSS. Assistindo ao espetáculo, a interface que havia estado em silêncio durante toda a jornada sentiu-se confusa, pois a probabilidade estava mudando lentamente. Em direção a Irina? Não. Foi em direção a Io Seldon. Era uma quantia muito pequena, mas estava claro que estava fluindo. Io Seldon usou muita probabilidade para esgotá-la e nunca fez nada que o tornasse o protagonista. Mas porque a probabilidade ainda estava fluindo para ele. Seu estômago começou a queimar cada vez mais devido a essa pergunta sem resposta. De Protagonistas capítulo 222. A primeira parte da avaliação na batalha pela sucessão foi a superação de obstáculos. Foi algo que testou como o participante poderia superar várias provações, crises e armadilhas quando elas apareceram. No passado, os participantes sempre tiveram inúmeras maneiras de superar os obstáculos. Porém, hoje em dia, é claro, todos os obstáculos foram sendo superados com muita força e vontade. Destruindo, esmagando, apoiando e desmontando completamente. Mesmo que no final os participantes estivessem cobertos de sangue, os guerreiros que finalmente chegaram à linha de chegada foram os melhores dos melhores. Pug. Quando os aplausos violentos irromperam do estádio, as 3 princesas partiram. Milhares de pessoas vieram ver a princesa que logo se tornaria a imperatriz. Eles se sentaram ao redor da cúpula de Ferrodel com as mãos suadas devido à pura emoção. As 3 princesas não podiam interferir umas nas outras durante a avaliação. Além disso, elas não sabiam o quão longe suas oponentes haviam progredido até que chegassem à linha de chegada.
Somente as pessoas que assistiam ao jogo podiam saber o progresso de todas as princesas. Ab. O início foi chamativo. Elas saltaram para frente no ar e correram para a avaliação. Claro, Irina foi a única que não fez isso. Aí, que salto para frente. O primeiro obstáculo foi cruzar um terreno montanhoso rochoso. As princesas tiveram que escalá-lo ou atravessá-lo para limpá-lo, mas o problema era que a montanha rochosa era alta demais para escalar. A princesa fraca, mas obstinada, normalmente escalaria para passar por ela, e a forte esmagaria a montanha de rochas. Uoshi! Uoshi! Enquanto a primeira e a segunda princesas balançavam seus punhos, uma leve tempestade começou e um buraco começou a se abrir na montanha rochosa. Enquanto isso, a terceira princesa ainda nem havia chegado. Ela era lenta a ponto de as poucas pessoas que esperavam dela ficarem instantaneamente desapontadas. Obviamente, a segunda princesa é muito mais poderosa. A primeira parece ter percebido que sua força é menor que a segunda. E parece que vem aprimorando mais suas técnicas. A velocidade com que as duas quebraram pedras era inacreditável. Então, quando as duas estavam prestes a finalmente quebrar a última pedra, a terceira princesa chegou à frente da montanha rochosa. O espectador estalou a língua enquanto observava caminhar vagarosamente, nem mesmo correndo ou suando. Ela desistiu de sua vida. Bem, ela nem tem vassalos suficientes para se tornar uma imperatriz. No entanto, as pessoas que estavam conversando ficaram surpresas quando a terceira princesa levantou uma varinha. Varinha? Talvez seja magia. Você vê todos os tipos de coisas absurdas na vida. Finalmente, aquela menina ficou louca. Naquele momento, a terceira princesa balançou graciosamente sua varinha e cantou. Lápis Morphite. Era um tipo de magia de alto nível que canalizava a vontade do lançador para a rocha. Tum. O que acabou de acontecer? O que a terceira princesa acabou de fazer foi muito diferente das outras que estavam quebrando as pedras ruidosamente. Como as rochas estavam abrindo caminho para ela, tudo o que precisava fazer era caminhar vagarosamente pela passagem criada. Quando ela passou pela montanha rochosa sem nenhum esforço, as outras duas princesas, que tiveram uma vantagem, também finalmente conseguiram passar pela montanha rochosa. Ao contrário das outras duas princesas cujos músculos já estavam vermelhos, Irina ainda caminhava graciosamente. Nenhuma gota de suor foi encontrada em seu lindo rosto. Os próximos obstáculos que se interpuseram no caminho das princesas também tinham um padrão semelhante ao da montanha rochosa. Era um fogo ardente. Para superar isso, eles precisariam de músculos fortes, bem como força mental para superar a dor. Enquanto as duas princesas corriam para frente, mesmo com o corpo todo carbonizado pelo fogo, Irina graciosamente acenou com a varinha. Flamita. Momentos depois, o fogo ardente se dividiu milagrosamente de lado. Era como se um tapete vermelho tivesse sido colocado para apenas uma pessoa. Isso é, com magia, algo assim pode acontecer. Claro que não. A razão pela qual Irina poderia fazer isso era porque a magia que ela estava usando no momento era uma de nível extremamente alto. Exigia que seu lançador não apenas lançasse uma simples magia ofensiva ou defensiva, mas também entendesse e lidasse com a natureza do próprio elemento. Faltando apenas alguns anos para a batalha pela sucessão, Irina estava determinada a aprender esses feitiços de alto nível, e o que acabou de acontecer provou que ela era capaz de dominá-los completamente. É ótimo. Lentamente, Irina começou a assumir a liderança das outras princesas. Foi realmente bom vê-las de alguma forma romper os obstáculos apenas com sua coragem e força, mas no final, seu método foi muito mais rápido. Quando encontrou uma ponte feita de lava, gentilmente balançou sua varinha para criar uma ponte de rocha e caminhar sobre ela. E quando chegou a um penhasco sem nada levando a terra do outro lado, Irina convocou um bando de pássaros luminosos à sua frente e os usou como ponto de apoio. Observando seu progresso de forma constante, o público ficou em silêncio mortal. Por 500 anos, a percepção de que músculo era o melhor foi aceita por todas as pessoas e nobres. Com músculos, tenacidade, paixão de sangue, suor e força bruta, eles pensaram que seria o suficiente para superar quaisquer dificuldades. Mas agora, foram atraídos pela magia da terceira princesa ao invés da força da primeira ou da segunda, porque era mais elegante, mais descontraído, mais bonito, mais misterioso e elegante.
Como poderiam não se sentir assim quando uma magia tão bonita estava vencendo os dois guerreiros mais fortes do continente, embora o lançador estivesse fazendo isso apenas sacudindo um pouco sua varinha? Não, não, não. Estes não são nada além de truques insignificantes. Sim, está certo. Há um golem como a última tentativa antes da linha de chegada. Ela pode derrotar o golem com magia. Quando Youou Seldon ouviu sobre o golem, ele sorriu. Não é como se pensasse que Irina venceria incondicionalmente. Em vez disso, ficou surpreso por haver um golem de alta tecnologia aqui neste mundo. Em um mundo onde tudo é governado por músculos, é bom ver que ainda usam alguns elementos mágicos na batalha de sucessão. Afinal, sem magia e ciência, o mundo não seria nada. É que a magia não estava sendo descrita em detalhes na história deste mundo, mas ainda conseguia revelar constantemente sua presença por trás dos músculos. Bum, bum. Quando as três princesas finalmente chegaram ao portão final, a multidão cerrou os punhos. Uma parte delas esperava que qualquer uma das duas primeiras princesas vencesse, e a parte que queria uma mudança no império queria que a terceira princesa vencesse. Ah! Cool! A primeira princesa correu com um rugido tão alto quanto o rugido do golem. Krong. Momentos depois, os braços da primeira princesa já haviam se chocado contra os braços do golem. A altura do golem ultrapassou facilmente os 5 metros, mas sua força ainda conseguiu empurrar esse golem para trás. Mas algo ainda mais surpreendente aconteceu do outro lado. A segunda princesa arrancou a mão do golem com força. Mesmo que ele tivesse 3 pares de braços, era surpreendente que ela pudesse arrancar um tão facilmente. Uau! Vírgula como esperado. Não há nada neste mundo que não possa ser derrotado pelos músculos. Continue a esmagá-lo, princesa. Enquanto isso, a terceira princesa, a primeira a chegar ao portão final, ainda não havia feito nada. Ela apenas ficou lá tomando seu doce tempo. Alguns disseram, ela assumir a liderança não passou de um truque. Agora que chegou aqui, acho que está com medo de que seu insignificante poder de lutar seja exposto. Porque ela teve que esperar pelas outras duas princesas. Todos que a viram se perguntaram isso. Mas, suas próximas ações fizeram os espectadores pensarem que ela queria fazer isso para mostrar a enorme diferença entre as três. Actoma Froibeire. Enquanto ela graciosamente movia sua varinha, uma corda fluorescente se materializou ao redor do corpo do golem e o amarrou firmemente. Genu Gibin. Então, o golem se ajoelhou. Lux Kluna. Pilares de luz ergueram-se do chão e esmagaram a cabeça do golem. O quê? O golem foi destruído depois que apenas 3 feitiços foram lançados. Incapaz de aceitar essa realidade, todos engasgaram em descrença. Ela é inteligente. No entanto, a verdade é que a terceira princesa Irina não fez isso para mostrar um domínio esmagador. Ela teve que meditar quando descobriu que o oponente era um golem e teve que pensar em que tipo de feitiço lançar. Mas ninguém sabia que estava se preparando para tal magias. Brum. Eventualmente, a segunda princesa conseguiu destruir o golem. Quando todos os obstáculos terminassem, o véu que bloqueava um ao outro seria levantado e elas poderiam ver o quanto as outras princesas haviam progredido. Naturalmente, a segunda, que pensou que seria a primeira a terminar a avaliação, vagarosamente pisoteou a cabeça do golem com seu corpo ensanguentado e levantou a cabeça. Hã? Para sua surpresa, ela fez contato visual com Irina que, depois de matar o golem diante dela, estava sentada elegantemente com as pernas cruzadas em uma pilha de destroços de golem enquanto saboreava uma xícara de café. Você está atrasada, irmã mais velha. Você. O que? Como? Talvez eu seja mais forte e mais rápida que você. Kuang. Em pouco tempo, a primeira princesa também derrubou o golem com sucesso. E quando o véu foi levantado, ela realmente não disse nada. Ao contrário da primeira e segunda que estavam cobertos de sangue e hematomas, a terceira estava limpa e perfeitamente bem. Além do fato de que sua respiração estava um pouco irregular, ela parecia elegante e afiada, como antes de começar. Era quase como se tivesse acabado de sair para uma caminhada. Claro, a verdade é que ela quase ficou sem mana, mas só parecia um pouco diferente por fora. HMMM. Músculos bem treinados não eram tão bons quanto eu pensava? E Irina sorriu brilhantemente. Mas suas palavras só provocaram as duas princesas. Sua Majestade. Não podemos deixar isso continuar, Sua Majestade.
Devemos executar imediatamente a terceira princesa que usou magia na Batalha de Sucessão, para zombar da sagrada Batalha de Sucessão com magia, não músculos. A imperatriz olhou atentamente para os rostos dos numerosos nobres que correram para ela assim que a primeira avaliação terminou. Aqueles nobres que questionavam o uso da magia pela terceira princesa eram os que apoiavam a primeira ou a segunda. Se a primeira e a segunda fossem derrotadas, elas perderiam tudo imediatamente. Não era de admirar que estivessem tão desesperados. Eles são fracos. Mas aos olhos da imperatriz, eles pareciam apenas patéticos. Não poderia ser mais lamentável que neste império ainda existissem nobres que careciam de músculos e vontade. Eu vou perguntar. Eu já bani o uso de magia na Batalha de Sucessão? Não, mas o quê? A Batalha de Sucessão é um bom lugar para fazer qualquer coisa para provar sua força. É injusto porque a magia é mais forte. E isso mesmo. Porque ela está usando magia em um lugar onde você tem que provar sua força com músculos. Isso é engraçado. A imperatriz Primel Primelia cortou os nobres. Ela não tinha mais interesse em ouvir suas divagações. Desde quando nós, pessoas que treinam nossos músculos, começamos a tremer ao ver a magia? Você está ignorando nosso poder nacional? Somos tão fracos a ponto de proibir isso. A razão pela qual buscamos músculos, não é por causa da força. Você tem medo de a magia ser mais forte. Então treine seus músculos ainda mais. Se isso não funcionar, eu diria para aprender magia como a terceira princesa fez. A magia não era mais uma disciplina que podia ser ignorada. Quando está suficientemente treinada, a magia pode atingir um nível que supera até o poder dos músculos. A imperatriz finalmente teve que admitir esse fato. Você sabe? O poder de combate de todas as provas foi extremamente justo. A razão pela qual a primeira e a segunda princesa perderam é simples. Foi porque elas são mais fracas que a terceira princesa. A imperatriz bateu com o punho no braço da cadeira e se levantou. Se fosse a mesma de antes, o chão sob a cadeira teria desmoronado, mas por algum motivo sua batida só fez algumas rachaduras. A Batalha de Sucessão pelo trono é uma cerimônia muito sagrada e também é um lugar para provar suas qualificações para se tornar imperador. Vocês se atrevem a contestar os resultados da batalha. Guardas, tranquilos todos na prisão antimuscular. Os nobres empalideceram com essas palavras. Por favor. Vossa Majestade. Não foi isso que queríamos dizer, por favor. Por favor, retire essa ordem. Sua Majestade. O que você está fazendo? Traga a todos eles. Prisão antimuscular. Esta prisão era uma prisão muito aterrorizante com a restrição de que você nunca pode treinar seus músculos. Enquanto preso nela, nenhuma proteína seria fornecida e nenhum equipamento de exercício era permitido. Se for perda muscular, Sua Majestade. Em outras palavras, era o castigo mais terrível deste mundo. Nesse lugar onde a escala dos músculos provava a força e a dignidade de um nobre, perder músculos por não poder se exercitar significava uma queda vertical na posição. A imperatriz suspirou. Foi um suspiro silencioso liberado apenas depois que os nobres foram levados pelos guardas. A imperatriz coçou o queixo e pensou na avaliação que acabara de terminar. De fato, a vitória da terceira princesa na Batalha de Sucessão pode ser considerada quase certa apenas por ficar em primeiro lugar no teste de poder de batalha. As virtudes de ser um verdadeiro imperador, hein? Era algo que havia sido completamente esquecido há 500 anos. Assuntos com os quais ninguém se importava agora eram examinados pela imperatriz. A qualidade de uma imperatriz? Modos. Etiqueta. Política. A imperatriz não sabia de nada. Afinal, ela era forte, então não precisava aprendê-los. No entanto, a princesa desta geração era de alguma forma muito diferente dela. Uma princesa que ganha força com o cérebro, e não com os músculos. Ela acariciou seus bíceps que estavam desaparecendo lentamente. Recentemente, quando reduziu a intensidade do treino para menos da metade, seus músculos não cresceram mais, e agora era difícil até mesmo mantê-los em sua condição original. No entanto, ela não sentiu que fosse uma perda. Afinal, recentemente, a imperatriz se interessou pela leitura. Além disso, os livros também estavam relacionados à magia. Se a próxima imperatriz governasse o império com base na magia, não nos músculos, ela pensou que talvez fosse um mundo bem interessante. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal.
Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãs, Solém irmãos.